Olá, sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar como é que uma planta que está ali, paradinha, consegue se alimentar? Ela não tem boca, né? Mas ela tem um sistema incrivelmente sofisticado, escondido debaixo da terra. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo e desvendar exatamente isso, a jornada fascinante de um nutriente, desde o solo até o coração de uma raiz. Bom, vamos direto ao ponto. A grande questão é essa. O solo é uma verdadeira sopa de minerais, água, matéria orgânica, tem de tudo ali. Como é que a raiz, no meio dessa bagunça toda, consegue ser seletiva? Como ela decide pegar o potássio que ela precisa, mas ignorar um metal tóxico que está logo do lado? É essa inteligência toda que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir entender essa seleção, o segredo é dividir a jornada em duas fases bem diferentes. Pensem na primeira, a fase passiva, como a chegada de alguém no saguão de um prédio. É um processo que obedece às leis da física e da química. Já a segunda, a fase ativa, é como passar pela segurança e precisar de um cartão para usar o elevador. É aqui que a biologia e o gasto de energia entram com tudo para controlar quem realmente entra. Então vamos lá, começando por essa anticâmara, digamos assim. É a primeira etapa do caminho. É aqui que os nutrientes chegam bem pertinho da fronteira da célula. Mas, veja bem, eles ainda não tentaram entrar de verdade. É uma zona de preparação. E esse saguão, olha só, ele tem um nome técnico, espaço livre aparente, ou simplesmente ELA. A melhor forma de imaginar isso é como uma esponja molhada que envolve as células da raiz. Inclui a parede da célula e os espacinhos entre elas. Aqui, os íons circulam livremente, sem atravessar nenhuma barreira biológica de fato. Funciona como uma zona de transição entre o que está no solo e a porta de entrada da célula. E o que é mais legal aqui são as regras do jogo nesse espaço. Primeiro, e isso é fundamental, a planta não gasta energia metabólica, nada de ATP, para um nutriente chegar até aqui. Tudo é movido por forças físicas. É um processo bem rápido e, olha que importante, é reversível. Um íon pode entrar e sair dali numa boa. Ele só está na sala de espera. Tá, mas como é que esses íons chegam e se movem por aí? Por alguns mecanismos bem físicos. Pensa no fluxo de massa. É a água se movendo pelo solo e basicamente dando uma carona para os nutrientes. A difusão é aquele movimento natural, de onde tem mais para onde tem menos. E o mais interessante de todos, a troca iônica, onde a própria parede da célula, com suas cargas elétricas, começa a interagir com os nutrientes. E é aí que a mágica acontece com a troca iônica. A parede celular da raiz é cheia de cargas elétricas negativas. Na prática, ela funciona como um ímã, que atrai e segura temporariamente os íons positivos, os cátions, como o cálcio, o magnésio e o potássio. Isso cria uma pequena reserva de nutrientes bem na porta da célula, prontios para a próxima etapa. É uma estratégia super eficiente para manter o que é valioso por perto. Ok, então o nutriente chegou. Ele já passou pela anticâmara, está ali grudadinho na parede celular a milímetros da entrada. O cenário está todo montado. A grande pergunta agora é, e para entrar? Como é que ele atravessa essa barreira final e entra de vez na célula? Pois é, isso joga a gente direto na segunda parte da jornada, a fase ativa. Agora, a física sai de cena e quem manda é a biologia. Cruzar a membrana da célula é um evento que exige energia, ferramentas específicas e um controle muito rigoroso. A membrana plasmática é basicamente uma barreira de gordura, e um íon com sua carga elétrica simplesmente não consegue passar por ela. É como tentar atravessar uma parede de borracha. Por isso que a fase ativa é inevitável. Para entrar no citoplasma, o nutriente vai precisar de uma chave ou de um porteiro, que são proteínas especialistas em controlar essa passagem. Certo, se precisa de energia, de onde ela vem? Bom, conheçam o grande motor por trás de tudo isso, a bomba de H+, ATPase. Pense nela como a usina de força da célula, que fica ali trabalhando sem parar para criar a energia necessária para a absorção acontecer. Olha só que genial o funcionamento dela. Essa bomba queima ATP para jogar íons de hidrogênio, os prótons, para fora da célula. Isso faz duas coisas fantásticas. Primeiro, deixa o interior da célula com carga elétrica negativa. Segundo, cria uma concentração enorme de prótons do lado de fora. Essa diferença toda, essa tensão que se cria, é o que a gente chama de força próton-motriz. Pensa nela como a bateria da célula, carregadinha e pronta para ser usada. Beleza, com a bateria carregada pela bomba de prótons, a célula agora pode usar suas ferramentas especializadas para finalmente trazer os nutrientes para dentro. Vamos ver que ferramentas são essas. Basicamente são 3 tipos de porteiros. As bombas, como essa que a gente acabou de ver, usam a energia do ATP direto na veia.
Os carreadores são tipo uma porta giratória. Eles se ligam ao nutriente de um lado, mudam de formato e soltam ele do outro. E os canais são verdadeiros túneis de alta velocidade, que abrem e fecham para deixar passar um monte de íons de uma vez. Cada um tem sua função, equilibrando velocidade e precisão. E o mais incrível é que a planta não é um robô. Ela não usa essas ferramentas sempre do mesmo jeito. Ela é super adaptável. Dependendo de quanto nutriente tem disponível lá no solo, ela muda completamente a estratégia de absorção. É aqui que entram dois conceitos-chave, HATS e LATS. Quando o nutriente está raro no solo, a planta liga o modo HATS, de alta afinidade. São como caçadores especialistas que usam carreadores super seletivos para pegar cada íon que aparece, mesmo que custe mais energia. Agora, quando tem nutriente de sobra, ela muda para o modo LATS, de baixa afinidade. Aí ela usa canais bem rápidos para absorver grandes quantidades de forma mais econômica. Ufa! Percorremos o caminho todo. Agora, para fechar bem essa ideia, vamos colocar as duas fases, a passiva e a ativa, lado a lado para a gente nunca mais esquecer a diferença entre elas. Então, resumindo a ópera, qual é a grande diferença? A fase passiva acontece fora da célula, é regida pela física, não gasta energia da planta e não é lá muito seletiva. É a chegada. Já a fase ativa é a travessia da membrana, é totalmente controlada pela biologia, exige energia, é super seletiva e uma vez que o nutriente entrou, já era. O processo é praticamente irreversível. É a entrada VIP. E por que saber tudo isso é tão importante na prática, no campo? Pense em uma planta que está com deficiência de algum nutriente. Muitas vezes o problema não é a chegada desse nutriente até a raiz. A fase passiva está funcionando. Ele pode estar lá, acumulado no ela. O gargalo, o problema, está na fase ativa. A planta, por algum motivo, não consegue transportar ele para dentro da célula e mandar para o resto do corpo. Isso explica porque às vezes a gente vê raízes cheias de um nutriente enquanto as folhas estão morrendo de fome. E tudo isso, claro, nos deixa com uma baita pergunta para o futuro. Agora que a gente entende essa jornada com tantos detalhes, dos canais de alta velocidade até as bombas super eficientes, como a engenharia genética poderia otimizar esses mecanismos? Será que um dia a gente consegue, sei lá, turbinar as plantas para que elas absorvam nutrientes de forma mais eficiente, diminuindo a nossa dependência de fertilizantes e tornando a agricultura mais sustentável? A resposta com certeza está escondida nesses mecanismos biológicos que a gente acabou de explorar.